Olá pessoal, aqui é o professor Roberto. Estamos iniciando mais uma aula de máquinas e equipamentos. E essa é a nossa aula de número 4. E hoje nós iremos falar sobre algumas ferramentas de impacto. E a primeira delas é o martelo, que é uma ferramenta que consiste de uma cabeça ponderada fixa a um cabo longo que é oscilado para entregar um impacto a uma área de um objeto. No caso, uma pequena área de um objeto. O martelo é considerado uma das ferramentas mais antigas criadas pelo homem. A primeira delas, a mais antiga, é o machado. E o martelo vem de tempos bem remotos. E ele pode ser dividido exclusivamente em duas partes: a cabeça e o cabo. Sendo que o cabo geralmente é feito de madeira, muitas vezes de metal, mas a cabeça ele tem que ser de um material bem resistente, geralmente sendo um metal, um ferro, um aço, pois ele que vai aplicar a força, vai aplicar o impacto sobre uma determinada área, sobre um determinado objeto. Então, aqui também diz uma pequena área de um objeto, ou seja, ela pode ser tanto de um objeto pequeno, como um prego, como também um objeto grande, mas a área é pequena, pois a parte de impacto que o martelo vai atingir é pequena, que é só essa ponta do martelo que irá atingir, que irá ter o impacto sobre aquela peça, sobre aquele objeto. No caso de um prego, toda a força do martelo vai estar contida em aquele único ponto, um prego. Então vai ser uma força bem maior aplicada. E nós temos alguns tipos de martelo. E o mais comum deles é o martelo de orelha, muito conhecido como martelo de carpinteiro. Este modelo é o mais comum e tem como função fixar e retirar pregos em qualquer superfície. Essa parte vai servir para fixar o prego. E esta outra parte, que seria a orelha do martelo, servirá para a retirada de pregos, onde a cabeça do prego se encaixará nessa fenda e será aplicada uma força para a retirada do prego. O outro martelo é o martelo estofador, utilizado para fixar tachas, pregos finos e pinos. Ele também é conhecido como martelo tapeceiro, pois ele é muito utilizado na tapeçaria. Outro martelo, martelo de pena, é basicamente o mesmo modelo de martelo de martelo estofador, porém maior e mais utilizado no campo da mecânica e em indústrias para manutenção de equipamentos. Vocês podem ver tem uma grande diferença. Vê que uma ponta redonda, geralmente a outra é um pouco menor, a outra ponta do martelo, semelhantemente a este outro. Só que aqui tem um detalhe: esta ponta geralmente é mais fina que a outra ponta. Essa ponta também serve para amassar objetos, geralmente objetos de metal. Aqui temos outro modelo de martelo pena. E outro martelo é o martelo de bola, ideal para reparos em funilarias e demais serviços automotivos. Leva esse nome porque a parte oposta da cabeça é arredondada. Ele serve muito para aplicação de rebites e também para impacto em metais. No caso seria principalmente essa parte da cabeça de bola. O outro martelo é o martelo de pedreiro, também chamado de marreta ou picareta. Este é um dos principais martelos manuais que existem no mercado. Apresenta cabeça de aço pesada, indicada para trabalhos mais exigentes, como ao quebrar uma parede. Então ele é muito utilizado por pedreiros, pois ele auxilia muito em demolição, no caso de demolição simples, pequena, por exemplo, quebrar uma parede ou demolir um muro. Uma coisa que não precisaria de um maquinário mais pesado ou uso de explosivos, como vimos na matéria anterior. Então, podemos ver que tem duas distinções, tem uma distinção na verdade entre a cabeça dele. Vocês podem perceber que uma parte é semelhante ao martelo, essa parte aqui, podendo ser, neste caso aqui tem uma arredondada e outra retangular. Aí você pode ver que essa posição assemelha-se a de um martelo. Já a outra não, a outra parte ela vai se afunilando, ficando semelhante, neste caso aqui, mais semelhante como fosse uma enxada, e vai afunilando, criando uma espécie de lâmina.
e também vai servir para impacto, muitas vezes para puxar também. O outro martelo é o martelo de nylon. O martelo de nylon serve para realizar trabalhos mais delicados, muito utilizado por tapeceiros. É uma ferramenta essencial na realização de trabalhos que não pode deixar uma marca no material. Então, ele se difere da marreta de borracha. Geralmente o material, o martelo de nylon, ele vem com duas faces assim, só elas mesmas, macias, sendo o resto do seu corpo da cabeça do martelo não sendo macia. Então ela é diferente da marreta de borracha, ou martelo de borracha, como queiram chamar. E a utilização dele é basicamente essa, para trabalhos que não pode deixar uma marca no material, seja um martelo que trabalha com materiais bem delicados e com um ótimo acabamento. O outro martelo, o martelo de borracha. O martelo de borracha serve para martelar uma peça sem danificar ou arranhar outro item ou peça, como assentamento de piso, colocação de pneus, montagem de móveis e outros materiais frágeis que não podem ser danificados. Então, você já pode observar uma diferença. Que o material utilizado para martelo de borracha, eles são mais difíceis de serem danificados. No caso, seria danificado se fosse com um martelo comum, um martelo de metal, de cabeça de metal. Diferentemente já do martelo anterior, o martelo de nylon. Que o martelo de nylon é bem mais delicado, é para materiais ainda mais delicados do que o utilizado por martelo de borracha. No caso, o martelo de borracha seriam cerâmicas, piso, muitas vezes utilizado também por pneus, assim como o martelo que nós ainda vamos ver, que é o martelo de madeira. Que ocasionalmente já é o próximo, né? O martelo de madeira, uso semelhante ao martelo de borracha. Alguns modelos são usados para bater pneus, outros são utilizados para carpintaria. Então tem basicamente a mesma função do martelo de borracha, que foi o martelo anterior. O martelo de forja. Este é um dos martelos manuais mais pesados que existem, podendo pesar até 9 kg. Apresenta cabo mais comprido do que os outros modelos, sendo amplamente utilizado em indústrias. Este aqui é mais conhecido como marreta, nossa região que nós conhecemos. Ele se caracteriza por essa cabeça aqui mais robusta. Podem perceber aqui. Geralmente eu encontro mais nesse formato aqui. E com um cabo geralmente também de madeira. A utilização dele é para um serviço mais bruto mesmo, que exige mais força e um impacto bem maior do que os outros martelos anteriores. Geralmente também muito utilizado já para demolição também. Já tem um impacto bem forte, muito grande. E o outro material, outra ferramenta de impacto, é a furadeira. Como o próprio nome indica, serve para perfurar a superfície. Quanto mais resistente for a superfície, maior a exigência de força da ferramenta e, portanto, necessário equipamento com maior potência e velocidades variáveis. Ou seja, para a utilização da furadeira vai depender muito da potência da furadeira, do local. No caso, se você for furar uma parede, não é a mesma coisa que você for furar uma madeira. Tem distinções. Por este motivo, temos alguns tipos de broca que são utilizados para cada tipo de superfície. Também outra coisa que se vê muito é pessoas pensarem que furadeira é a mesma coisa que parafusadeira. São duas coisas diferentes. Só uma coisinha aqui a mais, que quanto maior a potência, velocidade variável. Essa relação de potência também tem relação de energia. Quanto maior a potência da furadeira, mais energia ela vai estar gastando. Também temos a furadeira de bancada. Essa aqui ela é fixa. Lá você pode ver que tem uma parte manual. Você pega, tem um apoio, onde vai ter um botão para você apertar. E ela para segurar. Aqui um outro apoio. Isso aqui não é fixo na furadeira, isso aqui é colocado, já vem com o kit. Para que você tenha um maior apoio na furadeira. Muito utilizado quando precisa de uma precisão maior. E quando o material que vai ser perfurado é
mais duro, mais resistente. Aqui, neste caso, você aplicaria o material sobre essa bancada e baixaria a furadeira para perfuração. Essa parte aqui se irá baixar. Essa parte aqui é regulável, atendendo vários tamanhos de objetos. E temos a nossa parafusadeira. Já a parafusadeira é utilizada para fixar, apertar ou desenroscar parafusos e ribetes. Ela possibilita maior firmeza e fixação ao parafuso, o que não é possível conseguir utilizando uma chave de fenda. Ou seja, nós vimos, né, a chave de fenda na aula anterior, que são todas aquelas chaves que são utilizadas nos parafusos que têm fenda. Todos os parafusos têm fenda, tem uma chave que vai auxiliar na sua colocação ou retirada. Então, aquela partezinha, aquela chave, ela pode ser aplicada aqui, numa parafusadeira. Pode parafusar como desparafusar um parafuso. A vantagem de utilizar esse material, essa ferramenta, é que a ferramenta ou o parafuso vai ser bem melhor colocado, vai ser mais facilmente retirado e uma economia bem maior de tempo. Se você tiver numa construção, numa indústria, for tirar todo o serviço que fazer manualmente com uma chave simples, é uma demora muito grande. Já com a parafusadeira já é bem mais rápido, é um serviço bem mais ágil. Como nós sabemos, uma indústria, o tempo é dinheiro. Então vai ser tempo e excelência de trabalho. Também temos as versões que são parafusadeira com furadeira. Um objeto, uma ferramenta que atende os dois quesitos. Então, tem a diferença de parafusadeira e furadeira, mas também temos maquinários que têm as duas funções. Por serem equipamentos bem parecidos e terem princípio de funcionamento bem parecidos também, então foi criado um aparelho que tem as duas utilidades. Ou seja, ele basicamente vai girar o motor, vai parafusar, ou no caso vai furar, então é bem parecido. Então não foi difícil fazer um equipamento que atendesse as duas funções. Todos esses equipamentos que eu falei, geralmente eles vêm com uma maleta, onde vai ter todos os kits. Vai ter os tipos de broca, as fendas, a chave de fenda e tudo mais. Então vamos falar agora sobre o tipo de broca, pois os elementos que são usados pelas parafusadeiras seriam as chaves que nós estudamos na aula anterior. E as brocas são os elementos utilizados pelas furadeiras. Então a broca é um dos acessórios indispensáveis no uso de uma furadeira. Elas são utilizadas para fazer furos cilíndricos em uma superfície qualquer, como madeira, ferro, concreto e muitas outras. Então, independentemente da broca a ser utilizada, ela vai fazer um movimento circular. Ela vai fazer um furo cilíndrico. Então, por exemplo, essa broca que não tem nada a ver com cilindro. Como ela vai fazer um movimento circular, fazer um giro, ela vai fazer um furo circular, um furo cilíndrico. Então, cada tipo de broca ela tem uma aplicação para um determinado tipo de material. Usando uma broca errada para um tipo de material que não a convém, você estaria danificando a broca. Por exemplo, usar um tipo de broca para ser aplicado em madeira, no metal, você estaria acabando com a broca. Teria um desgaste maior, porque muitas vezes tem a relação do material da broca, o formato da broca. Tudo isso são relações que vão ser colocadas para a utilização da broca. Então, temos primeiro a broca de 3 pontos. Este tipo de broca é específica para o trabalho em todos os tipos de madeira. Elas costumam ser fabricadas em aço carbono, o que as torna mais resistentes ao calor, gerado pelo atrito da madeira com as resinas. Então, como o próprio nome já diz, ela tem 3 pontas.
Podemos ver aqui uma, duas, três pontas. Essa é a principal característica dela. Geralmente as brocas elas vão ser definidas não pelo seu corpo, mas pelo início dela, pela ponta, que vai diferenciar a utilização da broca. Pois o primeiro impacto é o que mais vai contar para a perfuração da broca com o material. Aqui temos a broca de aço rápido. Esse modelo de broca é recomendado para quem irá trabalhar com superfícies metálicas. Aqui também podemos perceber que muito semelhante a outra broca, embaixo do corpo, só que a ponta dela é bem diferente, muito diferente da broca anterior. Mas a outra broca, podemos ver que tem as pontas, geralmente materiais pontudos assim, nas brocas, elas são para utilização em madeira. Também temos para utilização em metal, mas não nesse estilo. Broca vídea deve ser utilizada apenas em concreto, alvenaria e mármore. Recomenda-se que este modelo de broca seja utilizado com a furadeira na posição martelete, que é uma função que gera muito mais impacto do que a função de impacto mesmo da furadeira. Porque como vai trabalhar com material bem duro, muitas vezes concreto, então tem-se que botar na posição martelete. Então podemos ver aqui a cabeça da broca. Vai ver que ela tem que ser bem rígida mesmo. Diferentemente não tem aquelas três pontinhas ou aquela aberturazinha para a de metal. Ela é bem mais rígida. E o que vai diferenciar mesmo ela, além dessa cabeça toda, é essa partezinha aqui em cima da cabeça, formando uma espécie de triângulo ou pirâmide. Temos também a broca serra-copo, serve para fazer furos com diâmetros maiores. São muitos os modelos da serra-copo, existindo uma superfície para cada tipo de material. Então temos aqui a serra-copo. Esse aqui vai ser o que vai realizar o primeiro furo e que vai assegurar a posição da serra-copo. Ou seja, se não tivesse isso aqui, fosse apenas essa parte aqui, ela poderia sair do seu eixo. Temos algumas que vêm com essa mola, que vai servir para auxiliar na retirada do material. Pois quando você estiver perfurando na serra-copo, o material vai ficar aqui dentro, essa parte. Então você vai ter que fazer a retirada do material. Muitas vêm um furo aqui na lateral ou por cima para fazer a retirada. Então essa molinha aqui ela vai servir para isso. Ela vai dar um impacto no material para que ele não entre adentro totalmente. Além de servir também como se fosse um empurrãozinho para facilitar a sua retirada. Aqui temos mais ou menos um modelo de utilização. Como eu falei, pode utilizar uma chave ou qualquer outro material para fazer a retirada do material que ficou preso na serra-copo. Lembrando, ela pode cortar também metais. Temos também a broca SDS, assim como a vídea. Esse modelo de broca é recomendado para perfuração em concreto, mármore e alvenaria em geral, porém de forma mais profissional e segura. Ela vai diferenciar basicamente na parte funda aqui do material, parte final, onde vai ser aplicada na furadeira. E essa parte vai assegurar uma melhor fixação da broca. Também temos a broca serpentina, apropriadas para o uso em madeiras duras, macias e úmidas. Este modelo de broca proporciona uma perfuração com ótimo acabamento e escoamento de cavacos. Esta broca é bem diferente das outras, você pode ver, é bem perceptível. Quando você vê uma broca desse tipo, você não tem muito que confundir com as outras. A outra broca, a broca chata, utilizada para perfurar madeira,
aglomerados e fibras. Recomendada para casos nos quais o material a ser perfurado é muito grosso, pois esse modelo de broca possui uma capacidade de perfuração acima de 20 centímetros. Então, ela tem um cabo bem alongado e tem diversos tamanhos. Alguns dos modelos vêm com essa um pouco mais afiada aqui, essa lâmina. Podem perceber, diferentemente dessa. Isso vai servir ainda mais a melhor perfuração. A outra broca multiconstrução, é o único modelo de broca que pode ser utilizado para perfuração de todas as superfícies. Qualquer superfície ela pode ser utilizada. Geralmente ela vem azul mesmo, mas nem sempre você pode comprar uma broca deste tipo e não vem azul, não quer dizer que não é a broca. Você tem que sempre se deparar com o formato, o modelo. E no caso dela, a cabeça dela é neste modelo aqui. Bem parecido um pouco com a broca Vidia, mas a broca Vidia ela é bem mais robusta. Essa que você pode ver que tem essa ponta aqui, ela não tem do outro lado. Do mesmo jeito que é aqui desse lateral, na parte inversa da mesma forma. A broca Vidia não, ela já é completona aqui, toda completa, toda preenchida. E também temos o último modelo de broca, que é a broca para vidro. Que esse aqui já é um material bem mais delicado. Portanto, para realizar a perfuração dessa superfície faz necessário o uso de uma broca especial. No caso, temos 3 tipos, no qual essas duas são brocas diamantadas. No caso, servirão basicamente para furos, esta aqui para furos de 1,27 centímetros. Até este diâmetro de furo, utiliza-se essa broca. Para furos maiores, utiliza-se essa outra. E esta outra caracterizada por uma pazinha que vai auxiliar na perfuração do vidro. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Até a próxima. Fiquem com Deus.